Não, o aumento de casos com adolescentes violentos não tem nada a ver com o crescimento de conteúdos red pills e discurso de ódio na internet. Não tem nada a ver. Fala, galera! Viram aí a capa do vídeo? Qual é a relação entre o caso do cachorro orelha, o churrascamento aí do cachorrinho, do Totó, com a questão do Betinha da Montanha e a possível acusação de estupro ou de assédio que será feito em cima dele por parte daquela moça Tayane? O que elas têm em comum? Tudo isso está sendo direcionado, não é? Como causador principal, a galera da vermelhinha. É, meus amigos. Se antes tudo era culpa do Bolsonaro, agora tudo é culpa da vermelhinha. Vamos conversar um pouco sobre isso. Vou colocar os vídeos, vou montar aqui a narrativa que essas moças estão tentando criar e ver aonde é que isso vai parar. E já adianta, a situação não vai ficar muito boa não, né? Pra gente, tá? Pra gente, quem faz conteúdo na internet, né? Vamos lá então? Antes, pessoal, sigam o meu canal na Kik TV, o link está na descrição. Eu faço todas as minhas lives somente por lá agora, tá, pessoal? Tem alguns inscritos antigos que chegam perguntando por que eu tô sumido e tal. Galera, tô fazendo live na Kik TV, já disse que eu vou diminuir bastante as frequências de vídeo aqui no YouTube, porque tá impossível de trabalhar aqui na plataforma. Siga lá na Kik, live todos os dias, às 9 horas da noite, links na descrição. Siga também meu Telegram lá, eu aviso com antecedência, deixo pautas para vídeos e tudo mais. Vamos pro vídeo da moça aí, então. O aumento de casos com adolescentes violentos não tem nada a ver com o crescimento de conteúdos red pills e discurso de ódio na internet. Não tem nada a ver. Sim, adolescentes tiveram crueldade suficiente para torturar e deixar agonizando até a morte um cachorro de rua, pauladas e martelarem um prego em sua cabeça sem nenhum motivo. Orelha era um cachorrinho muito dócil, amado pela vizinhança local e cuidado por todo mundo. Adolescentes que conseguem fazer isso com um cachorro de rua provavelmente conseguiriam fazer isso com qualquer humano de um grupo social vulnerável. Provavelmente também não foram educados a entender seu lugar no mundo e sua relação com grupos vulneráveis. Assim como a gente viu na ficção em adolescência, né? Primeira coisa aqui, olha a relação que ela fez, porque uma pessoa fez isso com um cachorro, provavelmente ela teria coragem de fazer isso também com um ser humano em situação de rua ou em situação de fragilidade. Quem disse isso? Como é que ela pode afirmar esse tipo de coisa? Já foram feitas diversas pesquisas sobre o assunto, os dados não comprovam isso. Isso aqui está me lembrando muito, antigamente, quando você jogava um Yu-Gi-Oh!, Pokémon, assistia um desenho, né, tipo Dragon Ball, enfim, esses animes que fizeram sucesso no Brasil, e quando começaram a surgir os jogos eletrônicos, né, o GTA, por exemplo, que a mídia, especialistas falavam que isso deixaria os jovens mais violentos, porque se ela faz aquilo no jogo, ela teria coragem de fazer aquilo na vida real e tudo mais. Beleza que o cachorro é um ser vivo, né? Um ser que existe na realidade, mas é muito diferente você comparar um cachorro com um ser humano, perfeito? Então, essa equivalência que ela está fazendo não é comprovada, né? Ela está tirando isso, sabe-se lá da onde. Não acredito que vocês sabem da onde que ela está tirando isso. E aí agora ela vai comparar a história da série Adolescência, que é uma série, né, que tem que ter apelo dramático, que tem que ter um monte de coisa, né, com a vida real. Como se o que acontecesse na ficção fosse algo fiel do que acontece na realidade. Por favor, né? A série premiadíssima da Netflix, que conta como um adolescente tirou a vida de uma menina, não foi levada a sério o suficiente a relação entre domínio e violência que a masculinidade da internet está construindo na mente dos meninos. Fato é que a violência escolar aumentou de 3,7 mil em 2013 para 13,3 mil em 2023, segundo o MDHC. E é mais um sintoma da relativização do discurso de ódio. O que é isso? É continuar fingindo que o discurso de ódio é opinião e não um fenômeno perigoso para as próximas gerações que já têm acesso à internet durante a adolescência e a esses discursos misóginos, cultura red pill e superioridade masculina. Ai, mas o que tem a ver o cachorro ser agredido com misoginia? É uma palavra. Domínio. Adolescentes estão mais violentos porque eles estão aprendendo o que é domínio e poder na mesma fase da vida que eles estão descobrindo a masculinidade. Eles aprendem muito com a internet e se eles veem adultos relativizando discursos de ódio e poder em cima de outras minorias, eles vão se sentir validados para explorarem qualquer grupo vulnerável, inclusive animais. Não é um caso isolado e os adolescentes estão progressivamente mais agressivos. Mas será que nomear como bullying, maus tratos ou qualquer outro nome que ignore como estamos criando meninos e o que eles estão aprendendo online vai resolver? Que a justiça pela orelha seja feita e que esses adolescentes sejam responsabilizados, assim como suas famílias. Bom, não serão responsabilizados. Eu acho que deveria, tá? Acho que eles deveriam ir até para cadeia. Essa é que é a real. Mas olha só como é que são as coisas, né? Você sendo um adolescente,
você pode portar uma arma de fogo, você pode churrascar outro ser humano, você pode se tornar um meliante, né? Trocar pipoco com a polícia. Se você for abatido ou alvejado, você terá apoio das mulheres. Agora, se você fizer isso com um cachorro, né, com um animal, você terá delas o ressentimento, o ócio eterno. Olha só como é que é as coisas. Então, crianças, pensem da próxima vez, viu? Vocês, adolescentes, que fizeram essa crueldade com o cachorro aí, sinceramente, da próxima vez, talvez, se você fizer isso com o ser humano, vocês vão ser menos atacados aí pela galera feminista, pela turma cachorrista, né? Como diz o Renato 38. Quem está mais preocupado com um cachorro do que com o ser humano. Agora vamos fazer uma distinção clara aqui. Conteúdo da Vermelhinha não é discurso de ócio, igual as pessoas dizem. É simplesmente o homem entender o que é o profano, né, o profano feminino, e a partir daí montar estratégias para não se deixar ser pego na armadilha da manipulação. É basicamente isso, cara. E qual que é a ligação que ela tenta fazer para explicar do porquê a Red Pill é uma dos responsáveis por isso? Porque, segundo ela, esses adolescentes provavelmente consumiam algum conteúdo misógino na internet que incentivava os homens a ter domínio por qualquer ser vivo que esteja numa situação vulnerável. Olha só que absurdo, cara. Que argumento frágil. Como é que ela explica essa ligação? Né? Será que conversaram com as crianças e perguntaram o que motivou você a fazer isso? Ah, porque eu estava vendo muito discurso na internet falando da supremacia masculina e tal, o homem tem que dominar mesmo, eu vi esse cachorro aqui e quis fazer algo com ele. Será que foi isso que as crianças disseram? Será que eles conversaram com os adolescentes, né, que fizeram isso com o cachorro, cara? Ao meu ponto de vista, são simplesmente adolescentes babacas, pessoas que realmente não tiveram um freio moral de seus pais, que resolveram fazer besteira. Isso é mais comum do que parece. Eu nunca tinha visto um caso assim, com essa crueldade com cachorro, mas já vi com galinha, pintinho, isso aí que mais tem aqui na minha cidade. Até com vaca, cabra, enfim, animais de criação assim, em que a pessoa tortura o animal por pleno prazer. Tá? Isso é mais antigo que andar para frente. Só que esse caso tomou uma comoção porque é o cachorro que está na parada e porque as mulheres que se preocupam com esses animais domésticos estão fazendo um fuzuê louco por conta disso. Mais do que se essas crianças tivessem churrascado um ser humano, né? Uma outra pessoa que veio comentar sobre o assunto foi a senhorita Luana Piovani. Tinha que ser, né? Essa daí eu já tô careca de fazer vídeo aqui nesse canal. Então, assim, eu não preciso fazer nada porque vocês já pegaram o caso para vocês. Então, esses malditos jovens estão lá na Disney, né? Mas vão voltar, gente. E vocês acham que alguém vai deixá-los tranquilos? Vocês acham mesmo que esses meninos não vão passar perrengue? Que esses pais não vão responder? Gente, tá todo mundo sabendo que o pai mandou o outro viajar, que o pai é isso, quem é o pai do outro. Já tem foto dos 4 garotos. Pode ficar tranquilo. Pelo próprio karma deles. Nenhum brasileiro vai ficar em paz enquanto os 4 pais desses 4 desgraçados não responderem criminalmente à morte e tortura de um animal indefeso, e a vida desses meninos vai cheirar enxofre pro resto da vida. Não vai cheirar enxofre, todo mundo vai esquecer essa história mais cedo ou mais tarde, não vai acontecer nada com eles, porque assim é. Vocês se lembram o caso da mulher, tá? Da mulher, hein? Olha só, que foi arrastada em São Paulo? Alguém fala nesse caso ainda? A moça veio a óbito, né? A princípio ela iria sobreviver, mas devido às extensões de ferimentos, a quantidade de cirurgia que ela teria que passar, ela acabou vindo a óbito. Ela foi arrastada por um carro. Alguém fala nisso ainda? Então é óbvio que essas crianças vão ser deixadas em paz, esses adolescentes, esses playboys. Daqui um mês, ninguém tá lembrando mais disso. E olhe lá, tá? Daqui um mês é o meu palpite. Talvez até menos, talvez um pouco mais. Por isso que os pais mandaram ele para Disney. Eles não vai acontecer nada perante a lei com eles mesmo. Adolescentes, vocês sabem como é que é. O Brasil é muito leniente com qualquer tipo de crime. Qualquer um, não importa qual crime seja. Né? Se contra pessoas já é difícil o cara pagar pelo crime, você imagina contra animal. A legislação prevê, acho que de 2 a 5 anos, não sei, de reclusão
para maus tratos de animais em casos extremos, e esse caso foi um caso extremo, mas parece que a família tem muita bala na agulha, e até a juíza que estava cuidando do caso peidou na farofa, porque parece que é amiga da família de um deles. Olha só, vocês acham que vai acontecer alguma coisa com essas pessoas, gente? Pelo amor de Deus. Por mim, poderia ficar até os 5 anos, 6 anos na cadeia, cara, mas não vai acontecer nada. Ninguém vai lembrar disso mais, cara. Vocês acharem que não dá pra piorar, lembrem-se desses rostos aqui que eu vou colocar na tela pra vocês, porque esses garotos, além de serem criminosos e psicopatas depois do que eles fizeram... Alto lá, mocinha. Alto lá. Você tá achando que você tá falando com quem? Você tá achando que você tá falando com Betinha? Você tá achando que você tá falando com um incel? Você tá falando com 4 adolescentes cheios da grana, que tem o quê? 14, 15 anos, que são quase inimputáveis, ainda mais no Brasil, o cara com dinheiro e adolescente, são protegidos pelo Instituto da Criança e do Adolescente, né, vulgo ECA, cuja reclusão vai ser quase impossível, e são vítimas da sociedade, perfeito? Assim como os marginais do CV, né, os marginais que estavam na favela, trocando pipoco com os policiais na última operação que teve no Rio de Janeiro, não é? Não são as próprias mulheres que estão defendendo estas pessoas? Quando um cara desse churrasca um policial a requintes de crueldade, não é assim a narrativa? Então vai ser assim agora com os garotos aí. Pobres crianças. Os pais não souberam educar. Os pais são responsáveis, não elas. E outra, como é que você pode falar que eles são psicopatas? Tá vendo como é que é bom um pouco de sarcasmo de vez em quando? Quando encontraram o cachorro, além do estado que ele estava, e vários pregos, inclusive, na cabeça dele, a parte do cérebro estava exposta. Ainda tem uma outra informação do laudo desse animal, depois que ele chegou na veterinária, do cachorrinho orelha, que tinha simplesmente um pedaço de pau. É isso mesmo, vocês estão escutando, dentro dele. Pedaço esse de pau que, inclusive, chegava até a horta do bichinho. Ele estava em completo sofrimento. E esses criminosos, porque isso daí não são crianças, como eu falei pra vocês, estão soltos. Só que vocês, principalmente meus amigos do Axé, vocês sabem exatamente o que fazer. Galera de candomblé, galera de umbanda, galera de quimbanda, qualquer um, o que tiver que vir, acendam as velas de vocês. Porque agora a gente tem nome, a gente tem o rosto, a gente tem tudo. E a gente sabe que a justiça no nosso país é falha. E além disso tudo, a juíza que estava julgando anteriormente o caso do Orelha, agora, depois de toda a repercussão, resolveu sair. Sabe por quê? Porque era íntima. Era amiga íntima de familiares, é isso mesmo, desses adolescentes. 2 que, inclusive, um foi pra Disney e o outro tá pensando em se mudar pra Austrália. Nunca vai pagar pelo que fizeram. Sabe por quê? Porque a família tem isso aqui, ó, dinheiro e contato. Vocês sabem muito bem o que fazer. Eu tô louco ou ela chamou todo mundo que é adepto de religiões de matriz africana para fazer uma mandinga para essas crianças? Foi isso mesmo que eu escutei, cara? Será que vão fazer um bolo de saravá aí pro garoto? Chamar o Sete Flechas, o Exu Caveiro, o Cigano e o Caboclo, cara? Pra pegar essas crianças aí, fazer uma amarração? Nossa, hein? A Luana Piovano falando de karma, ela falando de quimbanda. Isso aqui entrou no multiverso da loucura. É, crianças, ó. Se vocês tivessem resolvido mexer com um ser humano, né, talvez com um morador de rua, ou se tornar até meliantes aí do tráfico, vocês teriam o amor delas. Vocês mexeram com quem não poderia mexer, que é um cachorro. Dinheiro e contato. Vocês sabem muito bem o que fazer. Não, eles não são monstros e nem loucos. A socialização masculina forja subjetividades perversas desde cedo. O caso dos 4 adolescentes de Santa Catarina que torturaram um cachorro comunitário chamado Orelha escancara essa realidade. Não se trata somente da violência contra o animal, mas da expressão concreta de subjetividades moldadas para experimentar prazer no controle absoluto sobre uma vida indefesa. Pessoal, eu tô fazendo até uma pergunta para vocês aqui no chat, vocês que são homens, você sente prazer em controlar um cachorro? Não sei, parece um pouco estranho isso daqui. A socialização masculina cria subjetividades perversas. Em vez da feminista aí falar que ela veio, não, fica enrolando. A tortura de Orelha não foi acidental, foi um exercício de poder, autorizado por uma cultura que ensina meninos a agressividade, a dominação e a objetificação do outro, seja mulher, criança, animal ou qualquer ser percebido como vulnerável. A violência masculina não nasce do nada, nem é majoritariamente fruto de desvios individuais. Ela é produzida socialmente. Desde a infância, meninos são socializados para a dominação, para a insensibilidade ao sofrimento alheio e para a ideia de que os seus desejos importam mais do que a vida, o corpo ou os limites do outro. Não se trata de loucura, mas de um projeto pedagógico masculino profundamente violento.
A reação das famílias é tão reveladora quanto o próprio crime. Parentes dos criminosos estão sendo acusados de coagir testemunhas e tentar comprar silêncios. Isso mostra como a socialização masculina se articula à classe social. Quando o dinheiro entra em cena, a mensagem transmitida a esses meninos é clara: vocês podem tudo. Seus atos não terão consequências reais, porque há sempre adultos prontos para proteger, justificar e apagar os seus rastros. Vídeo difícil de assistir até o final, hein? Galera, todas essas falácias que ela está mostrando aqui já foram rebatidas diversas vezes no meu canal, de todos os produtores da Machosfera. Recomendo vocês até assistir o canal do Fúria e Tradição depois. Ele está postando muitos vídeos, ele postou um vídeo sobre o caso do cachorro, tá? Que ele explana muito bem essa questão, né? Fala dos dados, das estatísticas e tudo mais, tá? Se você pegar aí a quantidade de homens que cometem esses atos, é um número tão minúsculo, foge tanto da estatística, cara, que não se justificaria esse argumento dela de dizer que isso é algo estrutural. Se isso realmente fosse algo estrutural, se realmente as crianças, os homens, aprendessem a ser violentos desde cedo e tudo mais, você veria muito mais casos desses pipocando aí pelo mundo. Você vê na internet diversos casos de churrascamentos que acontecem mundo afora? Vem, sim. Mas isso é uma parte ínfima de homens que cometem esses crimes. Se fosse algo tão errado assim no cerne da criação de homens, vocês podem ter certeza que os números seriam absurdamente maiores. E outra coisa, no Brasil, quase ninguém é punido devidamente. A questão do dinheiro está envolvida? Tá sim. Questão de corrupção? Tá sim, mas isso é tanto para homens quanto para mulheres. Por exemplo, teve um caso que eu estava assistindo esses dias nos canais aí da Machosfera, de uma moça, né, que churrascou o ex-namorado, se eu não me engano, o marido, não sei, e foi absolvida. Sem nenhum problema, não tem ninguém falando nisso. O fato de que, mesmo após o crime, 2 dos adolescentes estavam nos Estados Unidos fazendo intercâmbio reforça essa sensação de impunidade estrutural. Enquanto um animal foi brutalmente violentado até a morte, os responsáveis seguiram suas vidas normalmente, acumulando privilégios e oportunidades. A desigualdade de valor entre as vidas não poderia ser mais explícita. A classe social amplia o alcance da violência masculina. Bom, nesse último ponto eu concordo com ela, mas isso é no mundo inteiro, foi assim desde sempre. Quem tem poder, quem tem dinheiro, vai sair impune, não importa o que faça. Bom, esse daqui foi o caso do cachorro. A narrativa que foi tentada montar para explicar o churrascamento do cãozinho, qual que foi? Eles assistiam conteúdo da Pílula Escarlate da Vermelhinha. Por isso se tornaram violentos e quiseram exercer o controle masculino sobre um cachorro. Algo que a gente realmente vê todo santo dia, né? Claro, estou sendo sarcástico aqui para quem não está entendendo. Algo muito importante. Todo homem pensa nisso, né? Vou demonstrar meu poder aqui ferindo esse cachorro. Como se isso fosse verdade. Então agora vamos ver a narrativa que está tentando se formar em cima do caso do Beta da Montanha. Olha só o que a moça está tentando fazer, a tal da Tayane. Isso aqui foi alguns stories que eu peguei do vídeo dela, tá? Parece que ela tem um sugar daddy aí, ela é sugar baby, cara com bala na agulha no sul, que trata dela, primeira coisa, né? E aí, ela fez um vídeo aqui debochando de quando pessoas foram no perfil dela criticá-la, né? Porque realmente, se você for sugar baby, você vai ter uma vida confortável, mas vai ter gente para te criticar mesmo, não tem o que fazer, né? E aí ela escreveu assim: quando falei que tem um homem que me banca, várias monas me julgando, mas muitas sendo agredidas pelo macho escroto riso. Querem estar no meu lugar, mas não têm a minha inteligência para fazer um homem ser provedor e pagar tudo para mim sem esforço nenhum, apenas por ser carismático. Como se fosse necessário um grande esforço e inteligência para ser sugar baby, né? E aí ela postou os áudios do diretor do programa que ela vai ir no domingo falar. Supostamente ela disse que tem algo bombástico para falar. O que eu acho que ela vai falar? Nada, pessoal, sendo bem sincero, acho que é só um pastel de vento muito grande, né? Talvez ela tenha alguma mensagem do Betinho lá dando em cima dela e tal, e vai tentar forçar a barra bastante para chamar ele de assediador ou até de estufador, né? Sei lá, inventar que teve alguma coisa na barraca, enfim. Ela já chegou a falar para um outro portal que até certo ponto da trilha tava tudo ok, mas depois o cara começou a ser incisivo em coisas que ela não queria, enfim, não deu detalhes, né? O que eu acho é que ela tá tentando surfar no hype aqui. E ainda depois que o Betinho deu aquela entrevista lá na Inteligência Limitada, detonando mesmo, botando a boca no balão, né? Eu acho que ela resolveu fazer o mesmo, né? Então faz o seguinte, coloque tudo no papel que domingo a gente vai fazer o nosso nome, a gente vai hablar. Vamos colocar esse seu lado da história para todo mundo ver.
E se duvidar, ainda coloco ainda a vinheta ainda do Fantástico, ainda não vi. E aí ela colocou esse outro story, ó. Não é à toa que meu sonho é ser perita criminal, trabalhar com investigações. História muito mal contada com várias versões, mais uma vez eu vou me salvar sozinha, irei desvendar tudo isso. Sei que não vou tirar 100% das vendas das pessoas cegas, umas não terão capacidade de entender, outras não vão querer aceitar a verdade por não gostarem de mim. Outra parte está em cima do muro, pronto para me ouvir, para decidir seu lado. E eu estou preparado para o que vier de peito aberto, porque sempre tem que ter um vilão e um mocinho. Agora eu irei contar a minha parte da história após outro time ter contado sua versão. Mas calma, sem pressão em cima de mim. Estou estudando tudo isso com calma, com cautela, para domingo, dia 1º de fevereiro de 2026, começar meu pronunciamento com provas. Não tem prova nenhuma, galera. Por que ela não falou isso antes? Por que ela não falou isso no Fantástico? Por que ela pediu um abraço do cara? Por que ela aceitou se encontrar com o cara, né? Toda amistosa e o cara se afastando? O cara se afastou. Por que ela não falou isso antes? Ela vai mostrar o quê? Uma mensagem, sei lá, do cara pedindo um beijo dela, o cara falando que quer ficar com ela ou algo assim? O que isso prova? Não prova nada, vamos esperar, né? Mas não vai ter nada, cara. É só, mais uma vez, uma tentativa de ganhar hype em cima do cara, mesmo que para isso tenha que chamar o cara de assediador ou de estufador, né? Então esse foi o vídeo, 2 casos que não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo da Pílula Escarlate, da Vermelhinha, ambos sofrendo uma forçação de barra inacreditável para serem taxados como conteúdo conteúdo misógino. Pessoal, tá difícil ser produtor de conteúdo masculino na internet, hein? Meu Deus do céu. Bom, é isso, valeu, fui, siga o canal, ative o sininho. Se você gosta dos meus vídeos, se você gosta do meu conteúdo, considere seguir na Kik TV, o link tá na descrição, perfeito? Siga também meu canal do Telegram, tudo na descrição aí. Fui!